Amados irmãos e irmãs, mais uma vez uma salva de palmas para os louros. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. John Piauí dos Santos e Maria Aparecida Sá Gomes da Costa. Estão felizes? Que bom! A igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos. Neste dia em que diante de Deus, o nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para a vida toda. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Johnny Piauí dos Santos e Maria Aparecida Sá Gomes da Costa, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês podem se sentar. Os noivos se sentaram no tapete, na cadeira, nas cadeiras em cima do tapete. Com muita atenção, iremos ouvir agora a liturgia da palavra. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai os dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, a dos homens e a dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustentar os pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna. Não é invejosa, não é vaidosa. Não ensoverdece, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro. Não se encoleriza, não guarda rancor. Não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará. Atualmente permanecem essas três coisas: fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Feliz
és tu se temas o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de ver, será feliz, tudo irá bem. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todos aqueles que temem o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoa de Sião cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Aleluia, aleluia. Quem permanece no amor, em Deus permanece e Deus nele. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, centenas bastante prezados irmãos, prezados noivos, Johnny Piauí dos Santos e Maria Aparecida Sá Gomes da Costa. Que bom que aqui nós nos encontramos assistindo ao sacramento do matrimônio de vocês.
O sacramento do matrimônio, quem celebra não é o padre, mas são os noivos. O padre é aquele que, em nome de Deus, em nome da igreja, e liderando a comunidade, assiste o matrimônio de vocês. Que bom, felizes nós nos encontramos aqui. Jesus vai nos falar sobre a nossa família, que é feliz do homem e da mulher que alicerçam a sua família na palavra do Senhor. Ele vai dizer: o homem e a mulher que ouvem a palavra e não a obedecem é como alguém que constrói a casa na areia. Vem as tempestades e a casa desaba porque está alicerçada na areia. O John entende muito isso, né, John? Agora, ele vai dizer: feliz do homem e da mulher que, escutando a palavra, a obedecem. É como que constrói a sua casa alicerçada sobre a rocha. Podem vir as tempestades, mas a casa está bem alicerçada. O matrimônio que é alicerçado em Deus suporta as tempestades que vêm. Deixa eu sentar aqui perto dos outros. Vamos ter uma conversa entre nós, tá bom? É o último casamento que estou fazendo. Acredito, aqui na matriz, enquanto padre e administrador. Aqui nós estamos, amados filhos, e celebrar o sacramento do matrimônio significa um compromisso muito importante, onde o Johnny vai prometer para Deus, para sua esposa e para a comunidade, que ele vai amá-la, respeitá-la, ser-lhe fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Até quando? Até que a morte o separe. E se acontecer algumas tempestades, o Johnny pode desistir? Não. Ele prometeu ficar com a Aparecida, vai prometer ficar com a Aparecida em todos os momentos da vida. Do mesmo modo, a Maria, a Aparecida, vai prometer para Deus, para o Johnny e para a comunidade, que vai amá-lo, respeitá-lo, ser-lhe fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe. E se vierem tempestades grandes, segurem na mão um do outro, e os dois segurando na mão do outro, e Jesus segurando na mão de vocês, as tempestades vão passar, e vocês permanecerão firmes. John, se aparecer uma galega dos olhos azuis, lá no seu trabalho, lembre-se da promessa que você vai fazer para a Cida, tá? Lembra daquela música? Péssimo negócio no coração? Não vale a pena trocar uma esposa honesta, fiel, trabalhadeira, por um prazer momentâneo. Do mesmo modo, Maria Aparecida, se apareceu um morenão, dos olhos pretos, lembre-se que não vale a pena trocar um homem trabalhador, fiel, honesto, por um prazer momentâneo. E não achem que não aparecem, porque vão ou vai aparecer. E
nós vivemos num mundo hoje que essas tentações aparecem para todo mundo. E aparece até para o padre, aparece para a freira, aparece para o feio, para o bonito, para o novo e para o velho. Agora, não vale a pena trocar compromissos feitos com outras pessoas, com Deus e com a igreja, por prazeres momentâneos. E lembre-se que a vida de casado é uma vida muito curta. Agora, o que é preciso existir? É preciso haver transparência. Homem e mulher casados têm que ter a senha do celular um do outro. Entre vocês não existem privacidade. Entre marido e mulher não há privacidade. O que existe é individualidade, que é diferente de privacidade. Qual a diferença? Individualidade. E ao banheiro? É algo individual. Mas o celular é algo dos dois. A senha do celular, a senha do banco, sabe? Tudo bem, da Caixa, do Banco do Brasil, deve ser compartilhada entre os dois. As alegrias, as tristezas, compartilhadas entre os dois. Maria Aparecida, daqui a poucos minutos, as pessoas mais importantes da sua vida não mais serão a sua mãe nem o seu pai. Elas continuarão importantes, mas o Johnny vai assumir o grau de pessoa mais importante da sua vida. E quando vocês tiverem filhos, o filho de vocês não será o tudo de vocês, porque o tudo de vocês é Deus. E os filhos de vocês não estarão no segundo lugar, mas porque acima dos filhos da Aparecida vai estar o Johnny. Acima dos filhos do Johnny vai estar a Aparecida. Seus pais não são carne da sua carne. Os seus filhos não são, sacramentalmente falando, carne da sua carne. A única pessoa que vai ser carne da sua carne é o Johnny. A única pessoa de homem que vai ser carne da sua carne é a esposa. Padre, onde fica o sogrão e a sogrinha nesse momento? Muito bom para quem passear no domingo, comer uma galinha gorda. Dos dois modos. Os sogros são, na verdade, como que um segundo pai para o genro, uma segunda mãe para o genro, do mesmo modo para a noiva. Seu Carlinhos e Dona Zeneide. Mas eles podem interferir muito na vida de vocês. Tem uma situação que precisam de conselhos? A primeira pessoa que minha linda vai pedir um conselho é a Maria. E o primeiro conselho que meu filho vai pedir é a ela. Depois, vamos consultar nossos pais? Vamos. Mas se os pais da Cida optarem por um lado e o Johnny por outro lado, minha filha obedece o Johnny. Do mesmo modo, Johnny. O sogrão do Johnny e a sogrinha, o sogrão da Cida e a sogrinha são muito importantes. Devem estar presentes na vida dos dois, mas lembrarem que a vida dos dois, as principais decisões são tomadas por Deus. E isso é muito bom. E quando o sogro e a sogra sabem o papel deles e se comportam no seu lugar, o casal vive melhor. Por que o padre está falando isso?
É porque lá em São Raimundo, agora, eu acompanhei um caso que o homem é enlouquecido de amor pela menina. Ele faz como diz, termina com a menina no momento de raiva, agiu por impulso. E eu ouvi afinal eu disse, meu irmão, não termine não que você vai se arrepender. Ele foi e terminou. Não deu outra, se arrependeu. Lá vem ele chorando, Padre, me ajude a reconquistar minha caboclina. Eu disse, meu filho, é uma missão quase que impossível. Padre, eu vou me mudar para São Raimundo e o senhor vai ver que eu vou conquistar essa caboclina. E eu disse, mas se eu fosse você não tentaria não. Pois ele foi e conseguiu reconquistar. E eu fiquei impressionado como ele conseguiu reconquistar. E estava lá vivendo 1000 maravilhas com a caboclina reconquistada, 2 anos de namoro, preparando o casamento. Na semana passada, ele me liga, Padre, eu não aguento mais minha sogra, Padre. Por que, meu filho? Está interferindo muito na vida da minha namorada. Eles não eram casados ainda, mas estavam quase que caminhando como vocês. E ele disse, se a minha sogra não parar de interferir, eu vou terminar com ela. Eu orientei ele, os passos que ele deveria trilhar, mas não deu outra. A sogra interferiu tanto, que a interferência foi maior do que o amor que ele tinha por ela. Estão terminados, só terminou de um lado e do outro. O que é que o padre está falando isso? O padre está falando isso só para eles? Não. O padre está falando para vocês, que são sogros, sogras, e que tem pai e mãe aqui que tem filhos rapazes e moças que um dia vão se casar. Então o padre não está falando só para vocês, tá bom? Porque o padre conhece vocês e sabe que vocês vão ser excelentes sogros e sogras. Nós damos palmas para ele. Porque já estão me olhando com o cara frio assim, padre, não vão ser assim não, eu sei que vocês não vão ser assim não. Mas o padre está muito feliz